galerinha, tudo bem? Tudo bem, sexto ano? Como estão vocês? Professora Eliana Faustino, retomando aí os nossos conteúdos relacionados à história, tá certo? Falaremos então nessa aula sobre a civilização grega, né? Falaremos sobre a Grécia Antiga, certo? E nós iniciamos nossa aula com essa frase que diz o seguinte: sem Grécia e Roma nós não seríamos o que somos, de Michael Grant, tá certo? Isso porque a nossa história, né, da atualidade está muito relacionada aos eventos que foram ocasionados no período aí da civilização grega e civilização romana, tá certo? A Grécia está localizada, né, na região da Europa, é um dos países europeus, tá certo? Localizado onde tem aí esse nomezinho Grécia, beleza? O nome oficial da terra, ela está relacionada à República Helênica, então é muito comum, né, os gregos se considerarem helênicos, certo? Isso porque é uma tradição aí bem milenar, tá? A capital é Atenas, o idioma é o próprio grego, tá certo? Está localizado aí no sul da Europa. Tem o euro como moeda aí adotada e vão existir várias grandiosas religiões como o cristianismo, catolicismo, entre outros, tá certo? Isso é mais a critério de curiosidade, mas lembrando que a Grécia, ela mexe muito com o nosso imaginário, porque é a terra dos deuses, né? A Grécia, ela mexe muito com esse lado mitológico. Zeus, Poseidon, Hades, né? Os deuses gregos, eles são aí bastante famosos, né, perante aí os nossos jovens e acaba instigando a nossa curiosidade, tá certo? A civilização grega, ela vai ter uma importância aí fundamental para a cultura ocidental, que seria aí a nossa cultura, porque foram eles os primeiros a falar sobre a democracia, tão falada democracia, né, o governo do povo. Aqui eu tenho algumas imagens do país, né, de algumas cidades gregas, tá certo? E suas belas paisagens. Isso só para apresentar um pouquinho a Grécia aos senhores, tá? A localização, como eu já havia dito para vocês, está localizado no sul da Europa, tá certo? Entre a Península Balcânica, o Mar Egeu e a região da Ásia Menor. Então tá nessa localização aí geográfica. Sempre é bom nos localizarmos, tá certo? E a Grécia, né, assim como qualquer outro país, ela vai possuir relevo, clima, características geográficas muito peculiares daquela região, certo? Não esqueçam que a geografia e a história, elas caminham lado a lado. Então, como estudar a Grécia se a gente não trouxer aí os períodos ao qual ela passou, tá? Já que vai ser aí uma civilização muito antiga, né? Vejam aí, século 20 antes de Cristo ao século 1, né? Antes de Cristo também. Então vejam quanto tempo se passou para que essa civilização ela pudesse desenvolver e trazer aí coisas grandiosas às civilizações posteriores. Os gregos, eles estão divididos aí em períodos, tá? Classificados como, né, civilização creto-micênica, período homérico, período arcaico, clássico e helenístico. Então vamos ver aí cada um desses períodos, tá? Esses períodos, né, o período homérico recebe esse nome graças a duas grandes obras que falava aí das viagens dos gregos, das batalhas e tal, que seria Ilíada e Odisseia, tá bom? Escrita aí pelo poeta Homero. Então, graças a esses registros históricos deixados, esse período
que vai do século 12 a.C. ao século 8, é classificado como homérico, tá certo? O período arcaico vai ter uma nova configuração, né? Vão começar a existir cidades, estados e a expansão grega, né? Os gregos começam a expandir o seu império, tá certo? Até chegar no período helenístico, onde, né, os gregos vão aí entrar em decadência e dar espaço à civilização romana, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho da história, né, dos gregos e como não retratar aí a questão da mitologia. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar no Minotauro, né? No mito do Minotauro. E assim, para os gregos, eles acreditavam que essa lenda era uma lenda, tá certo? Que explicava um pouco da origem grega. Isso porque o Minotauro, ele é um monstro, tá certo? Com cabeça de touro, né? E corpo de homem, certo? Vivia na região de Creta, tá? Na cidade de Creta, o Minotauro, e esse monstro, ele dominava a Grécia, obrigando aí o povo a pagar pesados impostos, né? Entre os quais era meio que obrigatório Atenas e Espartas enviar moças jovens, tá certo, ao labirinto, tá, para satisfazer aí as vontades do Minotauro, tá certo? Então, no labirinto, o Minotauro se escondia e acabava aqui meio que sacrificando esses jovens que se dirigiam até lá, que iam assim como se fossem sacrifícios, tá certo? Agora é claro que muitos iriam para o labirinto com o objetivo de derrotar o Minotauro. Estávamos falando aí de um semideus. Mas, professora, como é que o Minotauro ele surge? Vejam só. O rei Minos era um cara muito simples, muito humilde, tá? E ele vai fazer orações a Zeus, o Deus responsável pela humanidade e seus desejos, certo? Aí, quando ele pede a Zeus que ele seja grandioso, tá? Zeus dá a ele como se fosse um território, Creta, para governar. Ele se torna rei daquele lugar, ele se torna um homem poderoso, tá certo? Só que quando o poder lhe subiu à mente, o que foi que aconteceu? Zeus deu toda essa riqueza, todo esse poder ao rei Minos, certo? Só que aí, em troca, ele pediu para que o rei Minos pegasse um de seus bezerros, o mais belo, tá certo? Que iria surgir do mar. Então, em um belo dia, o bezerro ele surge do mar e é o mais belo entre todos os bezerros, tá certo? Resultado: Minos se apaixona. Minos se apaixona, entre aspas, né? Acha o bezerro muito bonito, acaba aí se apegando ao animal e não sacrifica, porque quais eram as ordens de Zeus? Quando o bezerro saísse do mar, ele era muito bonito. E Zeus já tinha feito isso para testar o rei Minos. O que ele deveria fazer? Sacrificar o bezerro em nome de Zeus, já que os deuses, eles gostavam de sacrifícios em seu nome para demonstrar uma certa honra, uma certa fidelidade, tá? Como Minos não obedeceu às ordens de Zeus, Zeus poderia o quê? Não torná-lo mais rei, mas não. Zeus fez com que a mulher do rei Minos se apaixonasse pelo bezerro. E o fruto desse amor acabou gerando o Minotauro. Como ele não podia deixar o Minotauro livre, tá certo? Ele acaba construindo um labirinto, tá? Como se fosse uma espécie de subsolo do castelo de Creta e colocando o Minotauro ali. Então, sempre
sempre ele enviava, né, pessoas que serviam de sacrifícios para o Minotauro. O Minotauro era um monstro e acabava meio que matando aí essas pessoas, até que um dia, tá certo, um jovem grego chamado Teseu, né, ele decidiu enfrentar o monstro. Na verdade, ele foi doado como sacrifício para o labirinto, tá certo? Só que o Teseu, ele era apaixonado pela Ariadne. Então, o que é que ela faz, né? Ela dá a ele um novelo de lã, porque as pessoas não conseguiam voltar do labirinto porque se perdiam. Então, ele pega o novelo de lã, tá certo? E sai marcando o caminho por onde ele passava, porque depois de matar na cabeça dele o Minotauro, ele poderia encontrar o caminho de volta. E assim o fez. Ele encontra o Minotauro, tem uma batalha, uma luta com ele, mata o Minotauro e graças a esse novelo de lã, ele retorna a cidade de Creta como herói, tá certo? Então essa aí vai ser a lenda do Minotauro, que vai estabelecer relações assim com o domínio de Creta e o território grego, já que era uma cidade assim extremamente importante, tá? O nome do monstro vai derivar aí, né? O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, Minos, que era justamente o rei Minos, que não atendeu ao desejo de quem? De Zeus, tá certo? Além disso, segundo recentes achados arqueológicos, né, existiu em Knossos um palácio real formado de inúmeros labirintos, de inúmeras passagens secretas onde viviam essa figura aí emblemática, tá certo? Estamos falando de mitologia. Professora, de fato existiu? Bom, é algo mitológico que acaba encantando a gente justamente pelo fato de ser um mito, não é? Esse aí são resquícios, né, do Palácio de Knossos, tá? Que vai ser aí considerado um dos maiores palácios da região, né, do rei Minos, onde vai haver aí o labirinto. E vai ter aí várias construções, vários pisos, vários andares e tal. Vai ser muito luxuoso na época, tá certo? Vários povos viveram naquela região. Entre eles aí os cretenses, que eram gregos, né? Todos eles eram gregos. Aqueus, dórios, entre outros, tá certo? Então eles eram povos que viviam aí na Grécia, beleza? Houveram, é claro, que muitas migrações, povos saindo de um lugar para o outro em busca de desenvolvimento, tá? Então vários refugiados, né, chamados aí da primeira diáspora grega, ou seja, migração grega, vão fundar aí pequenas unidades ou pequenas cidades que eles denominavam de genos, tá certo? Ou comunidades aí gentílicas, eram tipo cidades. Eles migravam, iam para outras regiões formar novas cidades. Professora, por que migravam? Por algum evento natural, por alguma situação excepcional que ocorria naquela região e que não possibilitava mais a vida ali. Falta de água, falta de comida, entre outras coisas, brigas, né, entre outras coisas, tá? Os genos, né, essas unidades eram compostas de membros de uma mesma família, chefiado pelo pater. Daí a ideia de patriarcal, tá certo? O mais velho era o líder daquela região, tá bom? Alguns paters se apropriaram aí das melhores terras, originando a propriedade privada, e muitas outras famílias aí se dispersaram para o sul da Itália, para outras regiões, ocasionando aí uma segunda diáspora grega, porque o território grego ele é um pouco seco, cultivável, tá certo? Em muitos períodos. E vocês sabem que pode existir aí períodos de estiagem e períodos de cheia, tá? Então tudo que é demais acaba aí sendo danoso ao ser humano, principalmente a agricultura, tá certo? A partir do século 8, né, vão estabelecer colônias gregas em diversos pontos do mar Mediterrâneo, especialmente ali, ó, no sul da Itália,
conhecida como Magna Grécia, tá certo? Isso devido à grande quantidade de gregos que se dirigiram até a região. Tá? Então aqui a gente vê região da Macedônia, Troia, né? Atenas, Esparta, todas elas cidades gregas e posteriormente gregas também, graças ao Império, beleza? Período homérico, né? O período homérico, como eu já disse a vocês, recebe esse nome graças ao poeta Homero, que vai escrever aí Ilíada e Odisseia, que vai retratar o cotidiano, vai retratar as viagens, as aventuras, tá certo? Como era o dia a dia, as repartições, beleza? Essa região aqui que vocês estão vendo é a região que possivelmente ocorreu e na Odisseia é retratado a Guerra de Troia, tá certo? Porque o que ocorria na Grécia? Uma cidade guerrilhava contra outra cidade, tá? Era muito assim, e isso era muito normal. A cidade que perdia, né, o grupo de civilização que perdia, acabava se tornando o quê? Escravo do outro. Possivelmente essa região foi onde chegaram aí as embarcações gregas para atacar a cidade de Troia, tá certo? Aqui a gente tem uma pintura do século XIX retratando aí uma cena da Ilíada, né? Que seriam as guerras gregas. Tá? Eles brigavam muito, possivelmente tentando retratar a guerra entre gregos e troianos. Bom, tá? O cavalo de Troia, né? O que foi o cavalo de Troia, tá certo? O cavalo de Troia nada mais foi do que um presente grego, tá? Os gregos e troianos, eles brigavam durante muito tempo. Só que os gregos não conseguiam perpassar, né, os muros da cidade, porque a cidade era toda murada, certo? E acontecia dentro dos muros da cidade. Então, já no finalzinho da batalha, né, da guerra de Troia, Odisseu, que vai ser um cara extremamente estratégico, né, muito inteligente, grego, guerreiro grego, tem a ideia de construir um cavalo e dar aos troianos como sinal de rendição, tá certo? Como se fosse aí uma homenagem aos gregos troianos. Os troianos recebem esse cavalo, colocam, né, a oferenda para dentro da cidade, tá certo? Só que esse cavalo, segundo a Odisseia de Homero, né, esse cavalo ele era oco, todo construído de madeira, e dentro do cavalo o que tinham eram soldados gregos. Então o que acontece? Esses soldados, tá, que estavam dentro do cavalo de Troia, esperaram todos na cidade adormecer. Quando todos na cidade adormeceu e a cidade ficou vazia, tá certo? O que foi que esses soldados fizeram? Saíram do cavalo, já estavam armados, abriram os portões para os soldados que já estavam, né, à espera da abertura dos portões, permitiram que os soldados gregos entrassem à cidade e acabou acontecendo um verdadeiro massacre nesse episódio, tá certo? Então, assim, o cavalo de Troia foi justamente esse, um presente grego. Então, sempre tomem muito cuidado quando ouvirem essa expressão, um presente grego, porque o presente grego pode ser um cavalo de Troia, que era um cavalo de madeira, onde dentro havia quem? Soldados gregos, que foram aí responsáveis para abrir o portão, tá certo? E fazer com que os soldados que já estavam do lado de fora pudessem adentrar a cidade e destruir Troia por dentro. Então eles massacraram, queimaram a cidade, fizeram uma verdadeira salseira e ganharam a guerra, tá certo? Tudo bem, de forma meio trapaceira, mas dizem aí que na guerra e no amor vale tudo, né? Então foi isso que eles fizeram. Entre uma das histórias de Odisseu, Ilíada e tal, tá certo?
Odisseu vai ser um cara, lembram que eu disse a vocês? Extremamente estrategista, alguém aí muito importante, né, para os gregos e tal. Eles viajavam muito em busca de especiarias, de conquista de novos territórios, e existe uma lenda que é Odisseu e as sereias, tá? As sereias para muitos são seres encantadores, para outros, né, eram seres que ao cantar enfeitiçavam os homens. Professora, por que os homens? Porque eram os homens que navegavam. Naquela época as sociedades eram extremamente machistas, tá? Então enfeitiçavam os homens e faziam com que eles se atirassem ao mar morrendo afogados, tá certo? Então, segundo a tradição, né, Odisseu e as sereias diz o seguinte, que o canto das sereias, tá, misto de mulher, pássaros, mulheres e peixes, enfim, perturbava a mente dos marinheiros e fazia-os naufragar, né, se afogar, bater os navios em rochas e tal. Quando, né, chegavam à praia, eram então devorados por ela. Então eram verdadeiros monstros e tal. Ao passar, tá certo? Ao passar por sua ilha, Odisseu ordenou, tá certo? Odisseu ordenou a tripulação, né, que colocasse nos ouvidos cera para não ouvir os cantos das sereias, tá? E atacado ao mastro, ou seja, ele se amarrou ao mastro e os marinheiros continuaram lá remando e tal, acabaram resistindo aos cantos da sereia. Então vão ter vários mitos relacionados aí à história de Odisseu, à sua grandiosidade, aos seus feitos aí à Grécia Antiga, tá certo? Lembram que eu disse a vocês que no início das primeiras diásporas, os gregos saíam e iam como se fosse fazendo cidades, construindo suas cidades. Essas cidades eram chamadas de genos e posteriormente chamadas de polis, tá certo? Opa, professora, polis. Bom, polis lembra cidade, tá certo? Que vai lembrar política realizada naquele período, tá certo? No período arcaico, já haviam várias propriedades privadas, que eram as terras mais férteis, tá? Também já haviam muitos conflitos entre esses grupos que se espalharam e formaram as polis, tá certo? E eles viviam em constantes crises, é claro, umas prosperavam, outras não, e isso acabava causando um certo conflito entre as tribos, tá certo? Que por sua vez se organizavam em demos, que por sua vez se organizavam lá em polis, tá certo? Ou cidades, estados, né, que vêm a se tornar aí política. Então essa vai ser aí a transformação do período, né, homérico para o período arcaico, tá bom? Como era assim a comunidade gentílica, né? A comunidade gentílica, ela era dividida como se fossem clãs, em tribos, beleza? Primeiro, no início, né, lá no período homérico, era o pater, que era o chefe político, ou patriarca, né? Depois surgiram aí os gênios, que eram comunidades, que eram propriedades comunitárias, onde todas as pessoas viviam de forma igualitária, beleza? Depois vieram a surgir as famosas fátrias, que eram um conjunto dessas gêneros, certo? Que posteriormente vai dar início às tribos, que por fim vão se tornar nas polis gregas ou estados, cidades-estados gregas, tá? Como Atenas, Esparta, Creta, entre outros, beleza? É claro que nesse período haviam várias crises econômicas, né? Falta de crescimento demográfico, falta de terras férteis, e isso fez com que muitos migrassem e fossem para outras cidades, tá? Surge então
a propriedade privada, né, no período arcaico, onde o pater vai dividir aí as suas terras para os seus familiares mais próximos. Daí vão surgir, né, a primeira divisão de classe social, que é a aristocracia rural e os despossuídos, ou seja, aqueles que não possuíam terras, né? É claro que esses despossuídos vai ser aí uma transição para o quê? Para o escravismo, que vai atuar na produção da antiguidade clássica, tá certo? Que é o próximo período aí grego. Então, na divisão clássica, ali já vão existir, né, a aristocracia, os ricos, certo? E vão existir escravos, pessoas que tinham dívidas, né, que eram escravos porque Grécia conquistava outro território, tá? Então, por vários motivos, as pessoas se tornavam escravos. Essas são aí as estruturas das polis, né, as cidades-estados gregas. Elas tinham aí suas leis políticas, sociais e religiosas autônomas, tá bom? Ou seja, cada uma tinha uma vida própria. E a mais famosa delas, né, na verdade, duas mais famosas vai ser Atenas, capital da Grécia hoje, tá certo? E Esparta, beleza? Conhecida aí como cidade exemplar, né? Atenas, na Grécia Antiga, por sua cultura, uma prosperidade econômica muito ativa, tá certo? Apesar da região ser cercada por montanhas, havia terras muito férteis naquela região, o que acabava aí desenvolvendo, né, a pesca, a navegação, o comércio marítimo e até mesmo a agricultura, tá? Teve origem principalmente dos povos jônios, né, lá do período da Mesopotâmia, os babilônicos, aqueles povos antigos todinho, tá certo? Tinha aí condição geográfica privilegiada da invasão de outros povos, tá certo? A proximidade ao mar facilitava muito o comércio marítimo, né? Tanto é que eles navegavam muito, lembram lá de Odisseu e o Canto das Sereias? Então isso estava muito relacionado à questão da economia aí ateniense, tá certo? Economicamente falando, estava voltado em três eixos: agricultura, comércio marítimo e artesanato, e o mais forte era o comércio marítimo, tá certo? Atenas vai passar por uma evolução política, né? Vai surgir em Atenas o termo democracia, tá certo? Vai sair aí desse período arcaico, né, da monarquia ou realeza, que seria a autoridade política, né, ou Baliceu, o rei, para eupátridas, para a nobreza, para os latifundiários, para uma divisão de classes propriamente dito, tá certo? Regime oligárquico, né? O regime aí era baseado nas mãos de poucos, é claro, porque poucos detinham aí as melhores terras. Os eupátridas eram chamados de bem-nascidos, eram os mais ricos entre todos e possuíam as melhores terras, tá? Os geórgos, né? Pequenos agricultores que viviam nas terras férteis das montanhas. Havia os artesãos, os comerciantes e os metecos. Quem eram os metecos, né? Estrangeiros e escravos. Essa galera aí, alguns trabalhavam no regime de semi-escravidão e outros eram escravos propriamente dito, tá? Então, como eles eram muito voltados à política, à discussão da democracia e tal, eles vão ter pessoas que vão criar vários códigos de leis. E neles se destacam três: o Drácon, o Solon e o Clístenes, tá certo? O Drácon, ele lutava aí, né, pela tentativa de igualdade jurídica aos cidadãos, porque as pessoas que viviam em determinadas polis eram chamadas de cidadãos, tá certo? É claro que aqueles que tivessem aí uma classificação social bem melhor, tá? O Solon era considerado aí a aristocracia de nascimento, ou seja, você tem uma aristocracia hereditária, tá?
O filho do seu filho vai ser aristocrata porque ele vai herdar aí uma profissão, beleza? Na cabeça de Solon, não era necessário a escravidão por dívida, tá certo? Ele vai limitar aí grandes propriedades, vai incentivar a indústria, vai fazer grandes mudanças bem interessantes no território grego. Clístenes é considerado aí o pai da democracia, né? Porque ele vai ampliar a participação política. Todos os cidadãos tinham os mesmos direitos políticos, tá certo? E o ostracismo. E o que seria isso? Era tipo, era composto por várias pessoas, né? A política deles era uma democracia, então era composta por várias pessoas. E essas pessoas, tipo, muitas tinham má conduta, ou eram corruptos, ou faziam coisas que não deveriam fazer. Então essa galera, para sair, tipo, quando os atenienses consideravam que determinado cidadão ele era uma ameaça para a democracia daquele lugar, né, daquela cidade-estado, eles promoviam a votação, entendeu? Então os eleitores escreviam o nome de uma pessoa em um pedaço de cerâmica, né, chamado de ostraco, tá certo? Do grego ostracon, e o sujeito que tivesse o nome mais votado, esse era condenado ao ostracismo, ou seja, né, essa pessoa tinha que ser exilada, ir embora, passar 10 anos fora, não viver mais ali, mas depois ela poderia voltar e ser reintegrada ao grupo político, tá certo? Então eles tinham essa questão democrática de retirar as pessoas através dessas atitudes, né? Vamos fazer uma votação se fulano fica no nosso grupo ou não, se ele sai. Então eles tinham muito disso, beleza? Já o Clístenes, ele vai reorganizar a população, dividindo ela em tribos, tá certo? Fazendo com que haja rodízio de representantes, né? O governo de Atenas começou a ser um governo bem dinâmico, tá certo? Onde ele queria que o povo participasse, mas lembrando que esse povo que deveria participar não eram todas as pessoas, eram os cidadãos. E quem eram os cidadãos? Aqueles, né, mais conceituados, tá? Vejam a quantidade de cidadãos. Participação popular, legal, mas participação popular de quem? Dos cidadãos, que era uma parte mínima da população, ou seja, aqueles ricos, né, aqueles que estavam em classe social mais elevada. O restante da população eram todos de escravos, estrangeiros e mulheres que não votavam, tá certo? O período de apogeu aí do território grego vai estar com Péricles, tá certo? Que vai passar aí por várias crises políticas, tá certo? Vai ocorrer aí uma crise social muito forte, tá, né? Mas aí o cara vem para tentar equilibrar as coisas, tá certo? E fazer com que Atenas volte aos anos de glória, tá certo? Os homens em Atenas viviam uma vida política muito forte e faziam com que as outras cidades fossem submissas a eles próprios, beleza? Aqui temos uma estrutura, né, relacionada às polis gregas, né? Eles tinham basicamente esse perfil, essa característica, e essa seria aí a cidade de Atenas, tá? A Acrópole, na verdade, era uma região onde havia aí as votações, os encontros políticos, as decisões, haviam vários templos, tá certo? Eles gostavam muito de templos grandiosos, com colunas bem altas, né? Com locais assim onde haviam várias escadas para as pessoas sentarem, teatro, apresentações culturais. Os gregos eram muito voltados a isso, tá certo? Aí tem uma imagem, né, de uma família grega, tá? Onde a mulher ela vai ser uma figura assim de submissão ao homem, já que o homem era um guerreiro, tá certo? E a mulher era extremamente submissa às suas vontades, tá? Já Esparta vai ser uma outra cidade de extrema importância aí para os gregos, tá certo? Vai ter origem dos dórios e não dos jônios mais, tá certo? Vai ser um povo extremamente militarista, conservadores, tá? A economia deles é basicamente agrária, mas o papel do cidadão espartano era a área militar, beleza? Então todos os esforços dele era voltado para o militarismo,
certo? A sociedade espartana está dividida da seguinte forma: espartanos, né, ou esparciatas, eram descendentes dos dórios, ou seja, pertenciam à aristocracia, eram aqueles mais considerados, né, reis soldados muito firmes, né, de grandes decisões e tal. Os periecos, né, que eram homens livres, descendentes aí de povos nativos, e os iliotas, tá? Que era a esmagadora maioria de escravos e descendentes de povos nativos e estrangeiros também, tá certo? A política espartana ela estava dividida, né, em 3 eixos: a diárquia, a gerúsia e a pela, tá certo? Que eram assembleias, eram grupos como se fossem partidos que se reuniam aí para tomar decisões jurídicas, de fiscalização, de produção de leis, até mesmo da economia, tá certo? Essa cena é uma cena do filme 300, que vai mostrar um pouquinho da história, tá certo, de Leônidas, que é um rei espartano, e os espartanos eles vão lutar bastante contra o Império Persa, que vai tentar dominá-los aí, é claro, tá bom? Então a cultura espartana ela é uma cultura muito conservadora, muito arcaica, muito voltada aí à questão do militarismo, à perfeição física, tá certo? Tanto para os homens como para as mulheres, tá certo? Então a atividade, o esporte era algo que fazia parte do cotidiano dos espartanos. O Estado era extremamente totalitário, ou seja, poder nas mãos do rei, o rei era o líder militar, tá certo? Não existia separação entre espaço privado e público, tudo pertencia ao rei, tá? Ou tudo pertencia a Esparta. A militarização e o caráter coletivo estatal de Esparta, né, fizeram com que essa cidade-estado não conhecesse qualquer mudança estrutural significativa, ou seja, ela foi oligarca, ditatorial, tá certo? E é claro que acabou entrando em decadência. Uma outra coisa que os espartanos não permitiam, já que eles eram muito conservadores, certo? Eram os defeitos físicos. Para ser um soldado espartano, você não podia ter defeitos físicos, tá certo? Então, muitos desses deficientes, surdos, né, pessoas que nascem sem pernas, sem braços e tal, essa galera acabava muitas vezes sendo sacrificada, tá certo? De fato, ok? A educação espartana era uma educação muito severa, porque, por exemplo, os meninos eles eram criados para serem guerreiros, então eles eram tirados das suas mães aos 7 anos, tá? E ficavam até os 18 em escolas. E o que é que eles aprendiam nessas escolas? Lutas, esportes, ginásticas, corridas. Eles eram submetidos, tá, a testes físicos exaustivos, à fome, apanhavam, faziam uma série de coisas para que se tornassem muito resistentes. Os guerreiros espartanos eram os mais resistentes entre eles, tá? Sem falar que eles tinham que cuidar do corpo, tinha que ter uma perfeição muito atenta aí ao corpo, tá certo? Uma outra coisa é que as mulheres não ficavam para trás, porque as mulheres, elas tinham que ter o corpo são, a mente são, elas tinham que aprender a cozinhar, a costurar, a escrever, a ler, a ser uma boa mãe. Então, uma mulher que fosse criada para ser uma boa mãe, ela deveria ser extremamente respeitada pela sociedade espartana, porque ela seria, tá certo, mãe de um futuro guerreiro. Então as mulheres eram bem respeitadas nesse período. No período clássico, né, vão haver várias lutas chamadas de lutas médicas, né, que vai acontecer entre os povos espartanos e persas, né, entre gregos e troianos. Vai existir uma série de conflitos entre eles, e um desses conflitos muito conhecidos é a Guerra do Peloponeso, tá certo? Que vai aí fazer com que a hegemonia ateniense, né, com a expansão e influência política, vá tentar combater Esparta, tá certo? Que não desejava que o Império Ateniense colocasse em risco as alianças com Esparta e outras cidades. Então vão começar a haver uma guerra de Esparta contra Atenas. Então
as polis gregas, elas começam a lutar contra si, certo? E essa luta vai durar aí muitos anos, cerca aí de 28 anos, tá certo? A supremacia espartana, ela vai ter uma curta duração, tá certo? Vão ser derrotados aí por Atenas, mas vão acabar derrotadas todas, né? Vão acabar tendo aí um inimigo em comum, que vai ser o Heleno, né, da Macedônia, ou também chamado de Alexandre Magno da Macedônia, que posteriormente vai aí surgir com o Império Romano, tá certo? Período helenístico, na verdade vai ser a invasão dos gregos pelos macedônios, tá certo? Comandado aí pelo Filipe II. E por que helenístico? Porque os gregos se auto-intitulavam helenísticos, tá certo? Então, Alexandre Magno, ele vai ser muito respeitado, tá? Vai instituir uma política diferenciada, ele vai respeitar a religião dos povos combatidos e derrotados, vai haver uma fusão dos valores gregos com outras tradições, o que não era permitido, tá certo? Esse momento de fusão entre a cultura grega e as outras culturas é chamada de helenismo, fusão dos elementos gregos com outras culturas locais, tá certo? E por que recebe esse nome? Porque eles mesmos se chamavam de helenos, ok? Esse vai ser aí o Império Macedônico Helenístico, instituído aí pelo Alexandre Magno, que vai ser muito grandioso. Os gregos, só para finalizar um pouquinho do cotidiano, tá certo? Os gregos, eles eram pessoas que apreciavam muito a higiene do corpo, procuravam manter, né, com cuidados especiais, com sais. Tanto é que um deus grego relacionava muito, eles tinham muito cuidado com a beleza física, tá certo? Eles faziam exercícios físicos, tinham um corpo muito definido, tá certo? Sócrates, mesmo em idade avançada, não descuidava-se aí da ginástica, né? Então ele fazia suas atividades, certo? Então, para tentar manter as medidas, para tentar manter aí essa beleza grega, tá certo? Esse foi um pouquinho da história grega para vocês, tá?